Existe um enigma que perturba a mente humana através das eras. Por que a bondade enfrenta provações, enquanto a maldade parece prosperar impune? Por que, nos momentos de maior aflição, o Criador, por vezes, parece imerso em um silêncio insondável? Essa indagação ecoa desde tempos imemoriais, e sua resposta repousa no âmago das Escrituras, que nos convidam a uma profunda imersão no entendimento da fé e da essência da justiça divina. Em uma terra desértica, na região de Uz, a vida de Jó se desenrolava. Sua história é reconhecida como o mais extremo teste de convicção já registrado. Ele não era um monarca nem um vidente, era simplesmente um homem de retidão inabalável. Tão profunda era sua reverência ao Altíssimo que jamais se curvava à iniquidade. Na verdade, nenhuma outra alma na terra o superava em integridade. Contudo, Jó não era apenas um devoto exemplar. Era também um homem abençoado com vastos bens. Sua prosperidade era incomensurável, com centenas de propriedades repletas de gado e um vasto séquito de serviçais. Ele se destacava como o indivíduo mais abastado do Oriente, sem concorrentes à altura. No entanto, seu maior tesouro residia em sua família, 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Juntos, desfrutavam de alegria, celebrando festins e saboreando as dádivas divinas. Apesar de tamanha fortuna, a alma de Jó não encontrava pleno repouso. A cada amanhecer, antes mesmo que os primeiros raios solares rasgassem as trevas, ele já estava de pé, imerso em oração. Com mãos firmes, oferecia holocaustos por cada um de seus rebentos. Em seu âmago, uma preocupação persistente o atormentava. Será que algum deles pecou? Terão proferido maldições contra o Altíssimo em seus corações? Jó apreendia uma verdade que poucos compreendiam: a fragilidade das bênçãos. E assim, dia após dia, ele os cobria com a chama do sacrifício, não por temor, mas por um amor profundo por Deus e por sua prole. No entanto, nos domínios celestiais, um olhar perverso o observava, e seu idílico universo estava prestes a desmoronar. Os céus se abriram para um tribunal eterno. Na presença do trono, os filhos de Deus se apresentavam, entidades de irradiação e poder, seres que contemplavam a imensidão da criação. Entre eles, uma silhueta se movia com passos inabaláveis, a figura de Satanás. O errante, o acusador, aquele que jamais descansa. O Senhor, fixando o olhar nele, questionou com uma voz de poder indescritível: "De onde vens?" Satanás replicou: "Da peregrinação pela terra, de percorrê-la." Isso era a exata verdade. Seus olhos haviam presenciado o fluir de tudo. Ele vira impérios ascenderem e caírem, cidades florescerem e reduzirem-se a escombros. Observara corações vacilarem, homens trocarem suas almas por um punhado de ouro e os justos transformarem-se em traidores. Mas entre todos, um,
se mantinha inabalável. O soberano, ciente disso, pronunciou com convicção: Não reparaste em meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra? Íntegro, reto, temente a Deus e avesso ao mal. Então Satanás desafiou: Jó reverencia a Deus sem motivo? Acaso não o cercaste com teu amparo e o cumulaste de bênçãos em todas as frentes? Ergueste uma barreira invisível ao seu redor, protegendo sua morada, sua família e seus bens? Tudo o que ele toca prospera. Cada ovelha, cada camelo, cada serviçal. E te espantas que ele permaneça fiel? Mas retira-lhe tudo o que possui, aniquila suas posses, arrebata-lhe os filhos, e experimentará o sabor da ruína. Então verás como ele te amaldiçoa face a face. O desafio fora lançado. A resposta divina, contudo, foi firme. Tudo o que ele possui está em tuas mãos. Apenas não o toques. Um sussurro invisível ecoou pela Assembleia Celeste. O adversário recebera permissão. Sem hesitação, Satanás se desmaterializou. A aposta fora aceita. A sorte de Jó estava selada. Sua fé deveria enfrentar a provação mais brutal que um mortal jamais suportara. No dia subsequente, uma serenidade enganosa pairava sobre a morada de Jó. Seus filhos estavam reunidos para um banquete, desfrutando de risadas, pão e vinho. Nos campos, os bois lavravam a terra e os jumentos pastavam em tranquilidade. Serviçais cuidavam dos rebanhos. Tudo parecia em ordem. Mas, de súbito, a calamidade se abateu. Sem aviso, um servo irrompeu na casa de Jó, o terror estampado em seu rosto. Com voz trêmula, ele anunciou: Senhor, os sabeus atacaram, levaram seus bois e jumentos, mataram os serviçais com a espada. Somente eu escapei para te trazer a notícia. Calafrio transpassou a espinha de Jó. Antes que pudesse responder, outro homem irrompeu ofegante. Príncipe, fogo caiu do céu, uma torrente de chamas. Suas ovelhas e seus pastores foram consumidos. Nada restou, somente eu escapei para te contar. Jó mal conseguia respirar. Fogo do céu? Seria um julgamento? Um presságio? Mas então outro mensageiro invadiu, quase tropeçando, o desespero gravado em seu semblante. Senhor, os caldeus atacaram em 3 bandos. Seus camelos foram roubados, todos os seus serviçais massacrados pela espada. Apenas eu escapei para te informar. Jó sentiu o chão ceder sob seus pés. Tudo o que possuía, sua herança inteira, reduzida a cinzas em instantes. Mas o ápice do infortúnio ainda estava por vir. Um quarto mensageiro adentrou, mas não falou. Seu rosto expressava o que as palavras não conseguiam. Senhor, seus filhos. Jó agarrou-se ao assento, seu coração batendo com uma força aterradora.
Seus filhos estavam na casa do primogênito, comendo e bebendo. Um vento impetuoso veio do deserto, atingiu a casa pelos 4 cantos e ela desabou. Todos pereceram. Somente eu escapei para te trazer a notícia. Jó não ouviu mais nada. O mundo pareceu parar. O peso da dor arrastou-o para uma escuridão mais profunda que a própria morte. Em um instante, perdera tudo, bens e família. Contudo, Jó não clamou, não amaldiçoou a si mesmo nem a seu Deus. Em vez disso, ergueu-se lentamente. Com mãos trêmulas, rasgou suas vestes e, com expressão solene, pegou uma faca, passando a lâmina sobre sua cabeça. Mechas de cabelo caíram ao chão. Era um gesto de luto, de rendição, de reconhecimento absoluto de que sua vida, seu poder, sua fortuna, sua linhagem, tudo havia sido transformado em pó. Então prostrou-se no solo, o rosto na terra, e adorou. Sua voz, quebrada pela aflição, ecoou no silêncio, proferindo: Nu vim do ventre de minha mãe, e nu para lá retornarei. E então declarou: O Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a mais grandiosa lição de fé. Jó acabara de perder tudo, mas, em vez de rebelar-se, rendeu-se à perda. Não houve queixa, nem repreensão, nem exigência de explicação. Jó não compreendia o porquê de tudo aquilo, mas em vez de afastar-se do Criador, aproximou-se. Curvou-se e adorou. Reconheceu que tudo o que possuía, incluindo sua própria família, era uma dádiva divina e não um direito adquirido. Essa foi sua suprema vitória. A fé de Jó o sustentou em meio ao desastre total e se fortaleceu ainda mais. E é este o verdadeiro significado da adesão cristã, a confiança incondicional em Deus que te ampara, sobretudo nos momentos mais sombrios. Em Mateus 7, lemos sobre 2 habitações, uma alicerçada na rocha e outra na areia. Quando a tormenta sobreveio, apenas a casa erigida na rocha permaneceu firme. Em sua desventura, Jó adorou e superou a provação de Satanás, porque sua fé não dependia do que Deus lhe concedia, mas de quem Deus é. Contudo, Satanás não se satisfez com sua derrota. Dias se passaram e os céus se abriram novamente. O tribunal divino se reuniu e Satanás apareceu mais uma vez entre os filhos de Deus. O soberano, fitando-o, sua voz ressoando com autoridade, perguntou: De onde vens? Satanás esboçou um sorriso astuto, inclinando-se levemente, como se escondesse um segredo sombrio. De perambular pela terra e caminhar sobre ela. O Senhor o observava, plenamente ciente de suas verdadeiras intenções. Satanás testara Jó e falhara. O homem mais justo da terra resistira ao ataque inicial sem ceder. Assim, o Altíssimo lançou a indagação que o desarmaria. Consideraste meu servo Jó? Apesar de tudo que lhe tiraste, ele ainda mantém sua integridade. Não há ninguém como ele na terra, um homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e aborrece o mal. Tu me incitaste a arruiná-lo sem razão, contudo, ele permanece inabalável. As palavras do Senhor atingiram o acusador como um martelo. Jó triunfara na primeira prova, e isso era uma humilhação para Satanás. Mas o adversário não se renderia.
Com olhos rutilantes de fúria, ele avançou e proferiu: pele por pele. O Senhor, desgostoso, replicou: um homem entrega tudo o que possui para salvar sua própria vida? Satanás sorriu levemente, tendo encontrado a brecha. Estende a tua mão, toca em sua carne e osso, e verás como ele te amaldiçoará face a face, retrucou. Os anjos permaneceram em silêncio. O desafio fora lançado, mas o Senhor não desviou o olhar. Ele conhecia o coração de Jó. Ele está em tuas mãos, declarou, mas não toques em sua vida. Sem demora, Satanás desceu em fúria. Não havia mais riquezas a destruir, nem filhos a arrebatar. Agora ele atingiria seu corpo. Em poucas horas, Jó foi avassalado por uma terrível enfermidade. Sua pele, outrora resplendente de saúde e bênção, transformou-se em um mosaico de feridas abertas e purulentas, da planta dos pés ao topo da cabeça. A dor o envolvia como um manto de agonia. A febre o consumia, sua pele descascava em fiapos e a coceira queimava como fogo em sua carne. Não conseguia andar sem que seu corpo agonizasse de dor. Não conseguia dormir sem que o pesadelo persistisse. Tudo o que podia fazer era sentar-se na poeira e cinzas, quebrado, esquecido e desfigurado. Jó pegou um caco de cerâmica e começou a raspar-se com ele. A dor era excruciante. Dias se passaram, e o homem que fora grandioso tornara-se a sombra de seu antigo eu. A notícia de seu sofrimento se espalhara, toda a honra desaparecera. Não era mais o mais influente do Oriente. Agora era um destroço humano, um homem consumido pela lepra e pela morte. O isolamento, todos que o haviam conhecido o abandonaram. Mas sua esposa, ela permaneceu. Ela o vira perder tudo, testemunhara como suas riquezas desapareceram e como seus filhos foram sepultados. E agora via seu esposo reduzido a um cadáver vivo. Seu coração estava dilacerado, chegara ao seu limite. Aproximou-se dele com lágrimas nos olhos, a voz embargada. Ainda mantens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Este foi o golpe final. O inimigo não conseguiu fazer Jó blasfemar. Então usou a voz de sua esposa. Jó fechou os olhos. Ele sabia que ela também estava quebrada. Mas sua fé não vacilou 1 milímetro. Ele ergueu os olhos e replicou: falas como uma insensata. Ela o fitou atônita. Aceitaremos apenas o bem de Deus e não o mal? A provação de Jó não se resumia a perder tudo. Era sobre verificar se sua fé sobreviveria quando absolutamente nada lhe restasse. E Jó não fraquejou. Permaneceu firme em meio à dor incessante. A narrativa da tragédia de Jó se espalhou como incêndio pela região. 3 homens, amigos de longa data e conselheiros, ouviram as novas e ficaram horrorizados. Elifaz, Bildade e Zofar largaram tudo e partiram juntos para visitar seu amigo Jó.
Queriam consolá-lo, chorar com ele e compreender o que havia ocorrido. Mas nada os preparou para o que iriam testemunhar. De longe, avistaram uma figura entre as cinzas. Um homem sentado no chão, o corpo coberto de úlceras, a pele dilacerada, os olhos perdidos no vazio. Olharam intensamente, tentando reconhecê-lo, mas não conseguiam. Aquele não podia ser Jó. Aquele não era o homem mais respeitado do Oriente, o sábio, o próspero, o abençoado pelo Altíssimo. Aquele era apenas uma sombra do que fora. E então seus corações se partiram. Impossibilitados de conter-se, elevaram suas vozes e choraram em alta voz. O lamento era tão dilacerante que servos, viajantes e os moradores de Uz pararam para ouvir. A tristeza os consumia, e eles rasgaram suas vestes em sinal de luto. Mas não era o bastante. Não podiam apenas permanecer em prantos. Com mãos trêmulas, pegaram pó da terra e o lançaram sobre suas cabeças, como se, ao cobrirem-se com a terra, pudessem partilhar do fardo de seu amigo. Não havia palavras. O que se diz a alguém em tamanha profundidade de dor? Que palavras poderiam consolar um homem que perdera tudo? Por 7 dias e 7 noites sentaram-se juntos em completo silêncio. Jó não disse nada, nem eles. Compreenderam que a mais profunda dor não se ameniza com palavras. Às vezes, tudo o que se pode fazer é simplesmente estar presente. E embora acreditassem que o silêncio era uma forma de amparo, logo as palavras viriam, e com elas um desafio ainda maior. Então, o silêncio de 7 dias e 7 noites foi quebrado da maneira mais dilacerante. Jó abriu a boca e amaldiçoou seu dia. Não amaldiçoou a Deus, não amaldiçoou seus amigos, amaldiçoou o dia de seu nascimento. Com uma voz quebrada e um olhar distante, exalou um lamento que estremeceu a terra e o firmamento. Desapareça o dia em que nasci, que o instante em que fui concebido se apague da história. Os olhos de seus amigos se arregalaram de horror. Jamais haviam ouvido tais palavras de sua parte. O Jó que conheciam desaparecera. Sua voz era a de um homem sem razões para prosseguir, um homem que não via propósito em sua existência. Não pedia respostas, não pedia justiça, desejava jamais ter existido. Sua dor não cessava, seu sofrimento não encontrava pausa. Por que não pereci no ventre? Por que meus primeiros suspiros não foram os últimos? Se eu tivesse morrido antes de nascer, estaria em paz agora. Ele ansiava por retroceder no tempo, por desparecer antes de seu nascimento. Contudo, ainda respirava, ainda preso a um corpo que padecia em uma vida que não mais possuía sentido. Por que a luz é dada aos que sofrem? Por que permitir a vida aos que não desejam mais existir? As palavras de Jó eram a voz de uma alma esmagada pelo sofrimento. Mas a morte não veio. Deus não lhe concedeu libertação. Seu peito arfava a cada soluço. Não mais comia, não mais dormia, não mais esperava por qualquer coisa. Pois o que temi me sobreveio,
Não encontrei paz, não senti segurança, nunca me senti verdadeiramente à vontade, e ainda assim a tormenta veio sobre mim. Seus amigos o observaram em silêncio atônito. A calma após o lamento de Jó era densa, mas não durou muito. Elifaz, o temanita, o mais idoso dos 3 amigos, não pôde mais se conter. Ele ouvira o sofrimento de seu amigo, mas não conseguia compreendê-lo. Fitou Jó, o homem que fora seu conselheiro, seu mentor, sua inspiração. Não podia permanecer calado. Respirando fundo, ele proferiu: Tu ensinaste a muitos, fortaleceste os fracos. Aqueles que tropeçavam, tu os levantaste com tuas palavras. Aqueles que caíam, tu os amparaste com encorajamento. E agora que a calamidade te atingiu, tu desmoronas? Não é o teu temor a Deus tua confiança? Não era a integridade de tua vida tua esperança? Seu tom era inquisidor, como se o próprio Jó tivesse esquecido o que outrora pregara. Reflete, Jó, porventura já pereceu algum inocente? Os outros 2 amigos observaram, assentindo em silêncio. A lógica de Elifaz era clara. Deus é justo. Deus pune os ímpios. Se Jó estava sofrendo, ele devia ter cometido algo. As palavras foram como um dardo envenenado. Ele não estava acusando Jó diretamente, mas a dúvida pairava no ar. Se Jó estava sofrendo, ele devia ter semeado algo errado. Ele continuou: Perecem ao soprar de Deus, consumidos pela explosão de sua ira. Os rugidos do leão cessam, os rosnados da fera enfraquecem, seus dentes se quebram. E o velho leão morre por falta de caça. Houve um instante de silêncio, e então seu tom mudou. Seus olhos pareceram embaçar ao recordar algo que acreditava ter lhe sido revelado em uma visão. Pode um mortal ser mais justo que Deus? Pode um ser humano ser mais puro que seu Criador? Se Deus não deposita plena confiança em seus servos, se encontra falhas até mesmo entre seus anjos, o que deve pensar de nós, meros humanos? Elifaz não insultara seu amigo diretamente, mas o enredara em uma teia de lógica dura e implacável. Suas palavras insinuavam que Jó devia ter feito algo para merecer seu sofrimento, que talvez seu próprio orgulho o tivesse cegado para suas falhas. Jó, o homem justo, agora jazia em cinzas, e isso só podia significar uma coisa: ninguém é irrepreensível diante do Criador. Elifaz continuou a falar, sua voz firme, mas tingida por uma nota de cautela. Jó clamara aos céus com seu lamento, mas Elifaz o via com ceticismo. Agora vá e grite se quiser, disse ele. Alguém te responderá? A que santo julgas que podes recorrer, Jó? A quem procurarás em teu desespero? O sofrimento não é espontâneo como a grama do chão, não é aleatório, não é injusto, ele tem um propósito. Seu tom era resoluto, o sofrimento era parte da existência humana, ninguém podia escapar dele. Mas então seu tom mudou. Se eu estivesse em tua posição, Jó, disse ele, eu procuraria a Deus, eu confiaria a Ele a minha causa. Elifaz ergueu os olhos aos céus, como se contemplasse a majestade divina. Ele realiza grandes feitos, insondáveis, incontáveis maravilhas. Frustra os planos dos astutos, confunde suas tramas. Apanha os sábios em sua própria astúcia e frustra os desígnios dos perversos.
portanto, o homem a quem Deus corrige é bem-aventurado. Não desdenhes a disciplina do Todo-Poderoso, Jó. Deus é quem fere, mas também quem cura. Ele inflige a ferida e ele mesmo a trata. Em 6 infortúnios ele te libertará, e no 7º o mal não te tocará. Na fome ele te salvará da morte, na guerra ele te livrará da espada. Estarás seguro do flagelo da língua. Quando a desgraça vier, tu rirás. Não precisarás temer as feras do campo, pois até elas estarão em paz contigo. Ele cruzou os braços e olhou intensamente para Jó. Esta não é apenas minha opinião, Jó. Nós investigamos, vimos com nossos próprios olhos. Então, com um último suspiro, declarou: ouve e compreende, isso é para o teu próprio bem. As palavras pairaram no ar. A mensagem era clara. Se Jó aceitasse que seu sofrimento era a correção divina, ele encontraria restauração. Mas se persistisse em sua queixa, apenas prolongaria sua miséria. Os outros 2 amigos permaneceram em silêncio, expectantes. Jó ergueu o olhar, cansado além da medida, o rosto coberto de poeira e os olhos encovados pelo sofrimento. Sua dor não podia ser explicada por argumentos humanos, nem justificada pela lógica de seus amigos. Então, com um suspiro profundo e uma voz carregada de angústia, replicou: se minha queixa e tormento pudessem ser pesados com justiça, se fossem colocados em uma balança, verias que são mais pesados que a areia do mar. É por isso que minhas palavras são precipitadas, pois o fardo que carrego é insuportável. Ele fez uma pausa, lutando para conter a dor que se infiltrava em sua voz. Ah, se Deus me concedesse o que anseio! Se Ele me permitisse morrer e acabar com tudo isso! Se Deus me esmagasse, seria meu único consolo, pois ao menos saberia que não neguei suas palavras. Era um desejo terrível, não por alívio, não por restauração. Ele apenas queria que Deus o aniquilasse por completo. Contudo, o tormento persistia. A morte não veio e a paciência se esgotara. Quanto mais posso suportar? Tenho a força das rochas? Minha carne é feita de bronze? Não me resta força, nem mesmo para cuidar de mim mesmo. Jó ergueu os olhos e encontrou o olhar de seus amigos. A ira cintilou em seus olhos. Aqueles que sofrem esperam encontrar conforto em um companheiro, disse amargamente. Mas vocês me traíram. Viram-me em meu tormento e, em vez de me apoiar, recuaram com medo. Acaso pedi ajuda? Solicitei alguma de suas riquezas? Supliquei por libertação do opressor? O silêncio instalou-se no grupo. Jó não precisava de nada deles, queria apenas compreensão. Jó elevou a voz e, com um olhar vazio, exclamou: prefiro a morte a continuar respirando. Elifaz viera para consolá-lo, mas em sua tentativa apenas acrescentou mais peso à sua aflição. Jó não se arrependeria de algo que não fizera. Seu sofrimento não fazia sentido, mas sua fé permanecia inabalável. Então, subitamente, Bildade, o suíta, decidiu expressar-se. A situação era direta. Deus é justo, e se os filhos de Jó morreram, foi porque pecaram. Com um semblante austero, ele lhe disse: até quando proferirás palavras vazias, como um vento impetuoso?
Se buscasses a Deus com humildade, se suplicasses a Ele sinceramente, se fosses puro e íntegro, Deus se levantaria em teu favor e restauraria teu lar. Bildade tentava infundir esperança, embora seu tom ainda carregasse julgamento. Teu começo pode ter sido pequeno, mas teu fim será grandioso, se retornardes a Deus. Indaga as gerações passadas, os antigos sábios conheciam a verdade. Deus não abandona os justos, nem ampara os perversos. Jamais pereceu um inocente. Aqueles que semeiam o mal o colherão. Pelo sopro de Deus eles perecem. Para ele, a solução era elementar. Se Jó fosse íntegro, Deus o restauraria. Mas se seu sofrimento continuava, não seria um sinal de que ele precisava reconhecer sua falha? Jó ergueu os olhos, exausto além da conta. Seus amigos persistiam em afirmar que seu sofrimento devia ser resultado de seus próprios pecados. Mas ele sabia que nenhum homem poderia verdadeiramente justificar-se perante o Criador. O que dizes é verídico, mas como pode alguém contender com Deus? Ele não é como eu para que possamos debater face a face. Deus é sábio, poderoso, inabalável. Ele estendeu os céus com suas mãos e suas maravilhas são inumeráveis. Contudo, mesmo que passe por mim, não o vejo. Mesmo que haja, não o compreendo. Ainda que eu fosse justo, não poderia me defender. Tudo o que posso é suplicar a Ele. O mundo jaz sob o domínio dos ímpios, os juízes são cegos. Se não é Deus quem permite isso, então quem? Deus já me condenou. Por que devo continuar tentando? Finalmente, sua voz falhou. Meu Deus, por que me tratas assim? O que fiz para merecer este castigo? Não quero mais prosseguir com esta vida. Minha alma está farta desta existência. Por que me criaste apenas para me fazer sofrer? Ele estendeu as mãos para o céu, buscando uma resposta. Mas não houve voz, nem sinal, apenas o peso opressor do silêncio divino. Se as palavras de Elifaz haviam sido um ferimento e as de Bildade um golpe impiedoso, então as de Zofar foram um punhal cravado profundamente no coração de Jó. Zofar, o naamatita, olhou para Jó com um semblante severo. Para ele, tudo era claro. Jó pecara e agora enfrentava seu merecido castigo. Não havia mistério nem espaço para debate. Toda essa conversa ficará sem resposta, escarneceu ele. Ainda insistirás em tua inocência? Seus olhos flamejaram de ira. Para Zofar, Jó não era uma vítima, era um tolo que se recusava a confessar sua transgressão. Ah, se Deus te falasse e revelasse a verdade! Zofar inclinou-se, exibindo um sorriso amargo, enquanto proferia a mais cruel das insinuações. Se realmente assentasses teu coração, se estendesses a mão para Deus e te afastasses da iniquidade, então serias restaurado. Sua mensagem era evidente. Jó precisava humilhar-se, reconhecer a justiça divina e aceitar sua punição. Mas Jó não se conteria dessa vez. Sua resposta não apenas estava tingida de dor, mas transbordava fúria. Ele se ergueu, o rosto endurecido pelo sofrimento. Todos vocês pensam que possuem a sabedoria divina? Olhou para eles com desdém. Tornaram-se porta-vozes do Todo-Poderoso? Acreditam que só vocês compreendem a verdade? Sua paciência se esgotara.
Jó não podia mais conter-se. Seus amigos o haviam julgado, acusado, tratado como um pecador impenitente. Mas ele sabia que seu sofrimento era sem sentido, que sua vida fora íntegra, que sua fidelidade a Deus era genuína. Se não podia encontrar justiça entre os homens, então falaria diretamente com o Criador. Ele ergueu o rosto para os céus, os olhos marejados, e com uma voz trêmula clamou ao Altíssimo: Meu Deus, por que me tratas como se eu fosse teu adversário? Se há algo em mim que me condena, diga-me. Se pequei, mostre-me. Se sou culpado, por que não me perdoas e pões fim a isso? As palavras escaparam-lhe com a última força que possuía. Ele não compreendia o sofrimento, não tinha respostas, não via justiça, mas continuava a confiar em Deus. Jó estava quebrado, mas ainda acreditava. Com convicção declarou: Ainda que ele me mate, nele confiarei. De repente, o vento começou a soprar, uma brisa suave transformando-se rapidamente em redemoinho. A voz de Deus ressoou da tempestade. Quem é este que obscurece meu propósito com palavras sem conhecimento? Cinge-te como homem, eu te interrogarei e tu me responderás. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Diz-me se compreendes. Quem determinou suas medidas, de certo tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela a régua? Jó mal conseguia respirar. Deus não estava explicando seu sofrimento, não estava fornecendo razões, estava revelando a insignificância de Jó. Quem encerrou o mar com portas quando irrompeu das entranhas? Acaso já ordenaste a manhã em teus dias? Ou mostraste à aurora seu lugar? Jó sentiu seu coração encolher-se. Deus não lhe devia explicações. Ele era o Criador. O universo inteiro dependia de sua vontade. Pela primeira vez, ele entendeu a verdade mais difícil de aceitar. Deus é infinitamente maior do que a compreensão humana pode alcançar. Jó exigia respostas, mas Deus ofereceu perspectiva. E diante do peso de sua glória, Jó ficou completamente sem palavras. Deus falou-lhe novamente: Ainda contenderás com o Todo-Poderoso? Que responda aquele que acusa a Deus? Jó sentiu um peso esmagador dentro de si que se estilhaçou. Não lhe restava nada a dizer, nada a argumentar, nada a exigir. Então o Senhor prosseguiu, declarando: Desacreditarás minha justiça para te justificares? Anularás meu juízo? Um calafrio correu pelo corpo de Jó. Era precisamente isso que ele fizera. Quisera que Deus explicasse seu sofrimento. Ansiara que Deus provasse que ele, Jó, era inocente. Mas agora entendia que a justiça de Deus não demandava explicação alguma. Deus começou a descrever sua criação com ainda maior detalhe. Falou do Beemote, uma criatura majestosa que ele criara com ossos como barras de ferro e uma força que ninguém poderia domar. Falou do Leviatã, um monstro marinho invencível, com fogo irrompendo de sua boca e olhos que brilhavam como a aurora. Ninguém podia desafiá-lo, ninguém podia subjugá-lo. Se ninguém pode enfrentar essas criaturas que eu criei, quem então pode desafiar-me? Jó não pode mais conter-se. Inclinando-se profundamente, ele prostrou-se no pó e confessou,
a voz trêmula: sei que podes todas as coisas e que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Eu tinha ouvido falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Seu coração estava rendido. Antes, ele havia falado sem compreender, questionara sem enxergar a infinitude de Deus. Deus não forneceu respostas, concedeu sua presença, e isso foi o suficiente. Jó, o homem que perdera tudo, agora possuía o todo. Não porque seu sofrimento fora explicado, mas porque testemunhara a magnificência do Altíssimo. Naquele instante, arrependeu-se em pó e cinzas. Mas a história não terminara. Deus voltou seu olhar para os amigos de Jó, que durante todo esse tempo haviam falado sem verdadeira compreensão. O Senhor lhes disse: minha ira se acende contra vós, pois não falastes a verdade sobre mim, como fez meu servo Jó. Jó, aquele que sofrera, que clamara, foi justificado por Deus. Seus amigos, que o haviam acusado, estavam agora em perigo de julgamento. Deus os instruiu a trazer uma oferta e fazer sacrifícios, mas acrescentou algo surpreendente: meu servo Jó orará por vós, e eu o aceitarei. Jó, o homem que eles haviam desprezado e julgado, intercederia agora por suas almas. E Jó o fez. Não havia ressentimento em seu coração. Ele orou por aqueles que o haviam ferido com suas palavras, e quando o fez, algo incrível aconteceu. O Senhor restaurou sua vida. Devolveu-lhe o dobro de tudo que havia perdido. Os amigos e a família que o haviam abandonado retornaram para confortá-lo e trazer-lhe riquezas. Seu gado floresceu novamente. E Deus não apenas o restituiu, mas o multiplicou. Mas a parte mais sublime ainda estava por vir. Deus o abençoou com novos filhos, 7 homens e 3 mulheres. E essas filhas eram as mais belas de toda a terra. Seus nomes refletiam a beleza e a bênção deste novo período da vida. Gemima, significando radiante como o dia, tal como a alvorada após uma longa noite. Késia, simbolizando a fragrância das especiarias, um token de pureza e deleite. E Queren-Rapuque, representando o chifre do antímonio, um símbolo de honra e esplendor. O sol se ergueu sobre a terra de Uz, iluminando campos que outrora jaziam em ruínas. Jó caminhava agora entre seus rebanhos multiplicados, rodeado por seus filhos, testemunhando com seus próprios olhos o que jamais pensou que veria novamente. Contudo, seu tesouro supremo não era mais sua riqueza, nem seu gado, nem mesmo sua família restaurada. Seu maior tesouro era sua fé, mais inabalável do que nunca. Ele agora compreendia o que antes estava além de sua capacidade. Deus é maior do que a compreensão humana pode alcançar. Sua justiça não se mede por padrões humanos, nem seu amor se reflete apenas na prosperidade ou no infortúnio. Deus é soberano e sua vontade é perfeita, mesmo que o homem não a compreenda. Ele não precisava mais de respostas. Vira a magnificência do Deus, e isso bastava.
O homem que outrora lamentara sua existência desfrutava agora de uma vida abençoada. Anos se passaram. Jó viveu mais 140 anos. Viu seus filhos, seus netos e até mesmo seus bisnetos. Faleceu em paz, idoso e repleto de vida. A história de Jó não é um relato de sofrimento, é uma narrativa de redenção. Jó jamais recebeu as respostas que buscava. Deus não explicou a razão de seu sofrimento, nem detalhou a conversação celestial entre ele e o adversário, nem tampouco o propósito por trás da provação de Jó. Mas Jó recebeu algo muito além. Ele recebeu a Deus. O Senhor lhe revelou o universo, a vastidão da criação e a insignificância do homem diante de sua glória. E naquele instante, Jó compreendeu. Ele ouvia falar de Deus, mas agora o vira com seus próprios olhos, e isso era o suficiente. Este foi seu verdadeiro desfecho, sua real recompensa. Não a riqueza, não a restauração de sua família, mas ter contemplado o Altíssimo face a face. A questão agora se dirige a você. Confiará no Criador, mesmo quando as razões forem obscuras? Deixe sua reflexão abaixo e compartilhe conosco sua jornada de fé. Gratidão por acompanhar nosso canal. Se este conteúdo tocou seu coração, demonstre seu apoio e compartilhe esta mensagem com aqueles que podem dela precisar. Bênção sobre sua família. Assim seja.